A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 8 das lições bíblicas jovens, que tem como título A Realidade Bíblica do Trabalho. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, qual estamos comentando o tema O padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. E na lição hoje, de lição de número 8, comentaremos a lição que vai falar sobre a realidade bíblica do trabalho. Então, meus amados irmãos, em continuidade aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos trilhando algumas realidades bíblicas, nesta semana nós estaremos estudando sobre a visão bíblica, a realidade bíblica do trabalho. Então é assim que nós vamos falar deste assunto nesta lição. Um assunto este tão importante que muitas pessoas ainda têm algumas dúvidas e algumas pessoas afirmam de forma errônea, de forma categórica, de forma incorreta o que a Bíblia nos diz sobre a realidade do trabalho. Então é uma lição bem atual. Então a palavra trabalho, meu irmão, ao longo da história ela ganhou um significado de uma atividade punitiva e desgastante para o ser humano, algo com que somos obrigados a conviver sob pena de não poder nos sustentar ou suprir as nossas necessidades, porque essa é a visão bíblica do trabalho no mundo secular. Das pessoas que não conhecem as Sagradas Escrituras e daquelas pessoas que conhecem, mas ainda não entenderam a verdadeira essência do que a palavra de Deus está nos mostrando sobre a realidade bíblica do trabalho. Então, nesta lição, nós vamos responder justamente a esta indagação, mas o que a palavra de Deus ela fala sobre o trabalho? De que forma a mensagem pode nos inspirar a glorificar a Deus por meio de nossas atividades profissionais e dos nossos talentos? Então, meu irmão, nós é o que vamos ver nesta lição, justamente essa perspectiva divina acerca do trabalho. E teremos por objetivo mostrar que o trabalho foi criado por Deus, não de uma forma punitiva, mas para abençoar a humanidade e dar justamente aos homens o senso necessário de utilidade para esta vida. Então, este tema desta lição de hoje, ela tem esse objetivo, demonstrar que o trabalho é uma bênção, e é uma bênção que foi dada por Deus ao ser humano. O autor vai comentar o primeiro tópico da lição, falando sobre a perspectiva bíblica do trabalho. Vai falar sobre o trabalho antes da queda. Faz necessário comentarmos isso para entendermos a origem do trabalho, porque a palavra de Deus ela nos mostra de forma enfática que Deus, desde o princípio, Deus é o maior exemplo para a humanidade, porque a primeira atividade laborativa, ou seja, a primeira atividade de trabalho, a primeiro esforço ali de criar, de sair do seu comodismo e criar nesse sentido que nós estamos falando aqui, de sair da forma passiva, mas agir, de trabalhar, este ser primário foi Deus. Deus aparece nas Sagradas Escrituras, sim, e assim cremos e temos absoluta certeza que assim foi, porque a palavra de Deus ela é inspirada, inerrante, infalível, e assim ela nos diz que Deus cria todas as coisas, ou seja, Ele mesmo agora que vem, toma a iniciativa para trazer vida à terra por meio da criação. E tudo logo, meu irmão, tudo que nós podemos ver hoje é fruto justamente do trabalho de Deus, porque Deus é o sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder. Então ele trabalha. O próprio Jesus falou sobre isso, que meu Pai trabalha até hoje. Jesus falando. Então Deus, neste sentido, ele está mostrando um exemplo para a humanidade. Então, a primeira pessoa que a Bíblia nos mostra tendo uma atividade elaborativa é Deus. Essa pessoa é Deus. E este trabalho executado por Deus é o que trouxe ordem à terra que estava sem forma e estava vazia, e tudo isso para mostrar que nós
Deus, ele assim deseja de cada um de nós que hajamos conforme ele agiu, ou seja, organizando o ambiente, trazendo ordem a alguma coisa que estava em desordem. Então precisamos ter iniciativa e trabalhar. Deus é quem nos deu esse exemplo. Entrando na história da criação, como nós estamos falando, a história da criação dos relatos bíblicos vai nos mostrar de forma clara que o trabalho foi uma ocupação que foi dada por Deus ao ser humano, porque Deus organiza todas as coisas, porque Deus cria tudo e tudo ali está perfeito, criou o ambiente adequado, plantando, criando os animais e tudo aquilo mais para colocar o homem assim que tudo estivesse pronto, e assim foi feito. Tudo pronto, o cenário todo pronto, Deus agora cria o ser humano. E ao criar o homem, Deus designa algumas atribuições. Nós estamos falando aqui do ser humano, o trabalho antes da queda, porque Deus dá o trabalho ao homem não de forma punitiva, mas dá antes da queda, ou seja, para que ele executasse essas tarefas assim para o seu bem. Mas a gente vai explicar antes e depois e ao longo dos anos. Nós estamos falando aqui, frisando, antes da queda do homem. Então, Deus fala para o homem em Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Observe que Deus aqui está dando duas atividades, duas formas do homem trabalhar, ou seja, Deus está aqui incumbindo, dando uma incumbência para ele que agora estava no jardim do Éden, que foi preparado por Deus. Ele tinha uma atividade que era lavrar a terra. O que é lavrar a terra? É trabalhar. Trabalhar no campo é uma atividade laboral, e de guardar o jardim, ou seja, o homem tinha atividade, tinha emprego, tinha trabalho dentro do jardim do Éden. E observe que isso é antes do pecado. Então o homem ele já tinha a tarefa de trabalhar, já tinha a tarefa de cuidar do ambiente em que ele foi colocado. Então, desde o princípio, Deus entendeu que o homem deveria ter uma vida produtiva, porque Deus assim determinou. E o primeiro trabalho que Deus dá ao homem é justamente no campo, é o trabalho de agricultor, porque o homem, até Noé, ele era 100% vegetariano. Ao ser humano só foi permitido comer carne após o dilúvio. Até o dilúvio, a humanidade ela se alimentava apenas de grãos, frutas, legumes e verdura. Não comiam carne. Isso é interessante de se notar. Então, antes do pecado, Deus já estabeleceu o homem uma atividade, agricultor, cultivador, para lavrar a terra, para cuidar da terra. Então, Deus deu trabalho para o homem. E com o passar do tempo, os homens e as mulheres passaram agora a se dedicar a outras atividades. A atividade que deu start ao trabalho foi no campo, mas o tempo passa e os homens desenvolvem seus talentos naturais, e essas oportunidades que se apresentaram na sua vida, eles começaram a criar agora suas ferramentas, começaram a criar agora melhores técnicas, tanto de criação de animais, quanto de plantações, de irrigações. Então o homem começou a se desenvolver. Mas o que nós estamos frisando neste ponto aqui é que antes da queda, Deus já tinha estabelecido o trabalho. Então o trabalho já neste ponto nós vemos que é uma bênção de Deus. Foi Deus quem deu o trabalho ao homem, colocou o homem no jardim com propósitos estabelecidos por ele. O segundo subtópico vai falar sobre o trabalho depois da queda. Bem, após a queda, que é quando o homem peca e o pecado adentra no mundo, o trabalho agora ele se torna mais difícil. E isso é não somente para o homem, porque a criação de Deus ela também foi afetada pelo pecado do homem. E com ela, o que aconteceu? A interação que existia entre o homem e a natureza por meio do trabalho também é afetada. Então, dessa forma, a Bíblia nos mostra, como nós vamos ler o relato bíblico, que o trabalho do homem ele não cessaria, ele iria continuar.
Porque Deus que concedeu, é uma bênção de Deus. Deus deu o trabalho para o ser humano, para a humanidade. Mas com o pecado, Deus não extingue o trabalho, mas Deus determina que o trabalho continue, obviamente, mas ele não seria mais tão fácil como era feito anteriormente. A terra agora está amaldiçoada, porque Deus fala que maldita é a terra por causa do teu pecado, Adão. E fala que em fadigas agora você dela tirará o sustento para os seus dias, mas não será fácil, porque ela vai produzir espinhos, abrolhos, cardos, e tu comerás a erva do campo, e do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Então, o trabalho, o que aconteceu? Foi afetado. Como se não bastasse a morte como consequência do pecado, porque assim aconteceu, o homem agora passaria seus dias vendo que o seu trabalho, antes feito aparentemente sem dissabores, agora ele seria acompanhado de um esforço muito maior, com dores, com suor. E por meio do trabalho, agora o homem ganharia o seu sustento, até que seus dias terminassem. Então, o trabalho, ele também foi afetado pela decisão do homem de desobedecer a Deus. Então, o pecado, meu irmão, ele afetou o ser humano, ele afetou a terra e, consequentemente, afetou a atividade laborativa, ou seja, afetou o trabalho que Deus tinha determinado antes da queda para que o homem executasse. Observe que, apesar de o pecado ter afetado o trabalho do homem, Deus não abandona o homem, nem na sua vida produtiva. Deus garantiu que a natureza, meu irmão, ela não falharia em prover o necessário para que o homem pudesse viver, desde que ele trabalhasse com diligência. Então, depois da queda, o trabalho continuou. O trabalho não foi uma punição de Deus ao homem após o pecado, não, porque o trabalho Deus concedeu antes, o trabalho Deus concedeu ao homem antes do pecado. O que o pecado fez? O pecado distorceu, dificultou aquilo que já era feito pelo homem por determinação de Deus. Então isso tem que ficar também claro. E esse tópico se encerra falando sobre o trabalho com o passar do tempo. Nós até tocamos um pouco dentro desse assunto, porque vemos nesta lição que na forma inicial Deus coloca o homem no jardim para lavrar e cuidar e guardar do jardim, ou seja, deu uma atividade laborativa para o homem, ou seja, deu um trabalho que era de agricultor, de cuidar da terra, de lavrar a terra, de colher os seus frutos. Entretanto, com o passar do tempo, depois que o homem peca, a gente percebe pelas Sagradas Escrituras que o homem agora começa a se desenvolver as suas formas de talentos naturais, as suas habilidades natas, que começam agora a desenvolver ferramentas capazes de aprimorar o seu trabalho. Entretanto, a partir do pecado, o homem agora vai suar, vai ter dificuldade, vai ter cansaço, vai ter dissabores. Por quê? Porque agora ele está em pecado. O pecado de Adão original passou para a humanidade, afetou a humanidade, distorceu principalmente o relacionamento espiritual do homem para com Deus, mas também a sua interação com a natureza. Então os homens eles foram formando agrupamentos sociais. Mas por desprezarem a Deus e as suas orientações, o trabalho sofreu distorções, porque foi a consequência do pecado. O trabalho dificultoso é uma consequência do pecado, mas a origem do trabalho é antes do pecado, porque Deus que concedeu assim ao ser humano a atividade laborativa de trabalhar, ou seja, o trabalho. Então, o trabalho ele sofre distorções, e essas distorções afetaram a todos, porque a maldade dos homens fez surgir a escravidão. E com os maus tratos com outras pessoas, e os maus tratos, na verdade, com outras pessoas. Então, tudo isso advém de distorções do pecado da humanidade. E assim aconteceu durante eras. A escravidão passou a ser um meio com o qual o trabalho era feito, mas sem valorização devida, tanto para com o ser humano quanto para
com a atividade realizada. Então, a escravidão que nós vemos, essa marca na história, esse período histórico em que era comum ter esse escravo, embora ainda nos dias atuais se tenha em algumas regiões, entretanto, corriqueiramente é uma prática indevida, porque a Bíblia vai nos mostrar, e nós estamos estudando justamente isso dentro desse contexto da lição, que a escravidão ela surgiu justamente dessa distorção daquilo que Deus criou para ser uma bênção, que é o trabalho. Então, é uma distorção do que Deus criou para o ser humano. E só a fim de os irmãos, em caráter de conhecimento, né, fim de conhecimento, porque o autor também vai citar na lição que no Brasil é a Lei Áurea, que é a lei que extinguiu, que acabou, que aboliu a escravidão no Brasil. Esta lei ela foi assinada pela princesa Isabel, entretanto, esta lei, meu irmão, ela teve uma autoria. A autoria desta lei foi de um cristão protestante, um homem chamado Rodrigo Augusto da Silva, ele que apresenta ao Senado a lei. E esta lei foi a que foi aprovada, trazendo o fim da escravidão ao Brasil. Só em caráter de curiosidade para nós entendermos, porque nós estamos falando neste ponto sobre o trabalho com o passar do tempo. E é óbvio que nós estamos falando aqui já de um período mais próximo a nós, no caso aqui, que foi a escravidão que tanto assolou vários países, inclusive o Brasil. O segundo tópico da lição vai falar sobre a relevância do trabalho, falando sobre fortalecer o nosso testemunho. Então aqui ele vai trazer algumas consequências boas, no caso aqui, do trabalho, o lado positivo do trabalho, porque o trabalho, ele teve o lado positivo, porque foi criado por Deus para o bem do homem. Entretanto, o pecado distorceu o trabalho, não só o trabalho, como outros aspectos da vida do ser humano foi afetado, mas aqui nós estamos frisando apenas no trabalho. Então, o trabalho criado por Deus, que Deus colocou o trabalho para o ser humano antes do homem pecar, então é uma atividade criada por Deus antes do homem pecar, não é uma forma punitiva, não, mas é uma forma de abençoar o homem. Então, o trabalho, meu irmão, ele tem relevância. A primeira relevância que o autor vai citar aqui é justamente fortalecer o nosso testemunho, porque a palavra de Deus, ela nos mostra de forma clara que Deus elogia aquelas pessoas que se dedicam a ser excelentes profissionais. E isso está nas Sagradas Escrituras. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 29, a palavra de Deus nos fala que viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Ou seja, é um simples testemunho mostrando quanto um bom trabalhador ele é valorizado. Perante reis será posto. Provérbios capítulo 17, versículo 2 também fala que o servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. Então é certo, meu irmão, que ser um bom profissional passa, claro, pelo processo de aprendizado e de dedicação, porque a pessoa pode ser bem instruída, mas se essa pessoa não for dedicada, não tiver afinco na atividade a qual ela está exercendo, meu irmão, a sua ciência, o seu conhecimento jamais se desenvolverá. Então a instrução ela tem que ser seguida assim da dedicação. E justamente o aprendizado é que vai servir para que a pessoa adquira perícia naquilo que vai fazer. Então é nosso dever como crente estar sempre preparado para as demandas profissionais do nosso tempo. Por isso nós devemos nos atualizar corriqueiramente para estarmos preparados para exercer com excelência o trabalho, que é uma bênção que foi criada por Deus para o ser humano. Neste ponto, o autor também vai falar no segundo subtópico sobre Jesus e Paulo, que ele vai dar exemplos de dois personagens bíblicos, e um, é óbvio, não poderia deixar de ser Cristo, que tinha uma atividade laborativa, ou seja, era o costume dos judeus que a profissão dos pais passasse para o filho. Possivelmente José, o pai adotivo de Jesus, aquele que junto com Maria, sua esposa, criou o Cristo, criou Jesus, teve uma atividade laborativa. Então nessa atividade laborativa que a Bíblia nos fala, possivelmente era carpinteiro, ou pode ser ali madeireiro ou pedreiro, alguma atividade que era feita ali no tempo de Cristo. Então Jesus ele aprende essa atividade laborativa.
Porque Jesus ele foi carpinteiro, possivelmente uma profissão herdada de seu pai José. E Jesus teve o cuidado, possivelmente, a Bíblia não mostra isso, mas nós conjecturamos, essa conjectura que nós falamos aqui não é conjectura banais, porque Cristo ele fica sem registro nas Sagradas Escrituras, justamente do período ali entre a sua adolescência e juventude e seu início da fase adulta, porque é citado Cristo apenas com 12 anos, quando ele vai ao templo, e depois ali não cita mais, só vai aparecer depois de mais ou menos quando ele estava ali com 30 anos. Então, nesse período, possivelmente, Cristo tenha assumido as funções de José, que possivelmente já essa época teria falecido, porque você não vê mais citação de José quando Cristo aparece com 30 anos. Então, possivelmente, por ele ser o irmão mais velho, coube a ele a responsabilidade de cuidar do seu lar. Então, Cristo é um exemplo maior de trabalho. O autor também vai citar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele exercia o seu ministério, entretanto, ele nunca deixou de trabalhar. Inclusive, ele tendo, meu irmão, o direito de ser ajudado pelas igrejas, pelos irmãos, em muitos lugares, em muitas igrejas, ele abria mão desta ajuda financeira para trabalhar, para não ser pesado a nenhum dos irmãos. Por isso, a profissão que ele exercia era de fazer tendas. A Bíblia nos mostra isso, que ele fazia tendas, justamente a profissão que era de Áquila e Priscila também, que foram contemporâneos e amigos à época. Então, Paulo tinha essa atividade laborativa de fazer tendas. Ele usava essa atividade para não ser pesado em muitas ocasiões aos irmãos. O terceiro e último tópico vai falar aqui sobre a relevância do trabalho. A gente falou sobre fortalece o nosso testemunho, no caso, mostra o nosso exemplo que nós estamos testemunhando e seguindo a Cristo e seus passos. E também vai falar sobre o descanso. Porque, por um lado, nós aprendemos que o trabalho é necessário. Sim, é necessário. Mas também é preciso valorizar que nossos momentos de descanso eles também precisam ser valorizados. Nós precisamos valorizar e que as pessoas percebam isso, que o descanso ele tem que ser valorizado na vida das pessoas, porque Deus é o nosso maior exemplo. A Bíblia nos fala que depois de Deus ter criado toda a sua obra, ele descansou, e tendo terminado sua obra no 7º dia, ele descansou. Ou seja, Deus não precisava descansar, porque Deus não se cansa. É uma linguagem humana para que nós entendêssemos, porque Deus ele não cansa. Mas ele fez isso justamente para nos dar o exemplo. Que o descanso ele é importante na vida do ser humano. Então tem o trabalho e tem o descanso. Não é à toa que Deus, quando institui a lei, ele dá ali a Moisés algumas recomendações. E dentro dessas recomendações, que tenha um dia de descanso. Que no caso seria o sábado, né? O Shabá. O Shabá significa descanso, não significa sábado. Então era o dia de descanso. E, inclusive, a nossa salvação é tida como um descanso. Jesus fala como? Vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim, porque eu vou aliviar vocês, eu vou dar um descanso. Então a salvação é retratada também como um momento de alívio, como um momento de descanso. Então um descanso, meu irmão, no momento certo é uma das ações espirituais de que podemos usufruir em nossa vida nesta terra. Ou seja, então o descanso também é de Deus. O descanso é de Deus, o trabalho Deus criou antes do pecado e também o descanso, porque Deus quer que o homem também ele usufrua do seu trabalho. E para encerrarmos essa lição, o terceiro tópico fala conselhos a respeito do trabalho. Primeiro conselho que o autor nos traz: não use a fé para deixar de trabalhar. Neste ponto aqui, meu irmão, é onde acontece um dos maiores erros que um cristão ele pode fazer. E que erro é esse? É deixar de trabalhar na vida secular para se colocar como um peso para os seus irmãos, ou seja, colocar-se como um peso para a igreja de Cristo. E Paulo, quando ele está escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala justamente a um grupo de pessoas que existia naquela igreja que estava vivendo de forma desordenada.
estavam fugindo do trabalho. Então ele diz que quando esteve entre os Tessalonicenses, ele trabalhou para não ser pesado aos irmãos. Está lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7 a 9. E ele recomenda que aquele que não trabalha, ele também não coma. É o versículo 10 dessa mesma citação. Isso parece ser radical, mas ele estava trazendo ordem à igreja, meu irmão. A ordem designada por Deus foi que tivéssemos uma vida produtiva. E naturalmente isso não se aplica às pessoas que não podem trabalhar e precisam de ajuda. Mas sim, o que nós estamos falando aqui é aqueles que podem trabalhar, mas eles preferem não trabalhar, pois tal atitude, meu irmão, dessas pessoas está desonrando o evangelho. Ou seja, estão usando a fé para deixar de trabalhar. Em nossas linguagens vulgar, vamos falar assim, linguagem popular que nós falamos, é um tremendo preguiçoso que quer viver às custas da igreja. Então, não use a fé para deixar de trabalhar. Isso tem que ficar claro. Isso é conselhos que o autor aqui está trazendo. O segundo conselho que ele traz é trabalhar como para o Senhor. Aqui ele vai trazer o contexto, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança. A época era comum, como nós falamos anteriormente, no antigo Oriente Médio era comum essa prática distorcida do trabalho, que era a escravidão. E dentro desse contexto, muitas pessoas que se convertiam a Cristo eram servas, no sentido de serem escravas mesmo e terem senhores. Senhores esses que, por vezes, eram pessoas pecadoras que não confessavam a Cristo e também pessoas que confessavam a Cristo. O grande fato que nós podemos ver na Sagrada Escritura é a carta que Paulo escreve a Filemon. Escreve a Filemon falando de um escravo dele que era chamado Onésimo. Ou seja, então, era uma prática comum à época, entretanto, era uma distorção daquilo que Deus criou como bom. Então, neste ponto aqui, o que nós vamos frisar é justamente aqui que em um ambiente onde não havia normas trabalhistas, como era que acontecia, que trouxesse equilíbrio ao sistema de trabalho, em que a norma era a escravidão, o apóstolo Paulo ele orienta a que os cristãos sejam diligentes em suas tarefas, independente da sua posição na sociedade. Paulo estava mostrando ali que o servo crente ele poderia pensar que não deveria trabalhar com empenho. Eu não vou trabalhar com empenho, porque eu estou descontente com a minha posição social. Eu me converti a Cristo e vou permanecer escravo de pessoas descrentes. E Paulo fala e ensina que quem trabalha, que trabalhe como se estivesse servindo ao Senhor. Ou seja, Paulo ali não elimina a subordinação que a pessoa tinha ao seu Senhor, mas tinha que trabalhar. E através do seu trabalho ia testemunhar de Cristo. Porque Paulo fala sobre isso em Colossenses capítulo 3, do 22 ao 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Ou seja, quem serve a Cristo, ele trabalha, apresenta o bom trabalho. Se o patrão for crente, se um patrão for ateu, se um patrão for espírita, se o patrão for católico, se o patrão seja lá o que for, o servo de Deus vai trabalhar e vai fazer o seu trabalho com excelência, como se estivesse servindo ao Senhor. Esta é a recomendação bíblica. E também o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, mostra que Deus também fala para os senhores, para os patrões. Ou seja, Deus ele não falou somente para os servos, mas ele também adverte os senhores. Efésios 6, capítulo 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e para que com ele não há acepção de pessoas. Paulo estava mostrando aqui que a recomendação é tanto para quem está servindo, quanto para quem está empregando. No caso, no contexto aqui que nós estamos falando, entre esse relacionamento entre o Senhor e o seu escravo. Então, trazendo essa aplicação para os nossos dias, é o nosso patrão. Nós, trabalhando em uma empresa, estamos subordinados a um maioral, vamos falar assim, a um patrão.
a uma pessoa que está ali dirigindo e conduzindo, seja a empresa ou qualquer que seja o nosso desempenho de trabalho no nosso dia a dia. Então, esta é justamente um conselho a respeito do trabalho, trabalhar como para o Senhor. E o último tópico da lição, o autor vai falar sobre não retires a tua mão. Neste ponto aqui, ele vai mostrar justamente um conselho que o sábio Salomão dá para quem trabalha. Encontra-se em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então, o que o texto bíblico aqui está nos mostrando? O texto bíblico está nos mostrando justamente a constância nos projetos que temos no tocante ao nosso sustento, porque nem sempre aquilo que nós planejamos pode acontecer no tempo que imaginamos, porque pode acontecer atividades diversas, fatores externos, como calor, chuva. Isso poderiam ser coisas que viessem a fazer com que a semente não germinasse ou fazer com que a semente germinasse. Então, existem diversos fatores que podem fazer com que aquela semente retarde. Então, Salomão falando, ele fala que pela manhã semeia a tua semente e à tarde, não retiras a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará. Ou seja, continua plantando, continua trabalhando, porque tu não sabe o que vai se suceder amanhã. Então é isso que Deus espera de cada um de nós, que executemos um trabalho ao qual estamos elaborando na nossa vida aqui secular, porque sabemos que o trabalho, meu irmão, foi instituído por Deus. Isso aqui já estamos na conclusão. O Senhor foi quem instituiu o trabalho, por entender que ele é útil para a humanidade e que nos faz prosperar e desenvolver nossos talentos. O trabalho faz isso. Então, o local de trabalho é onde passamos ou passaremos a maior parte do nosso tempo. Mais tempo até do que com nossas próprias famílias. Portanto, meus irmãos, é possível tornar o ambiente de trabalho num ambiente em que Deus pode ser visto pelo nosso testemunho, pela nossa integridade e pela nossa perícia profissional. Assim, nós estamos encerrando a nossa lição de número 8, a realidade bíblica do trabalho. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.